Graça e paz. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o manto de Maria. Se você ainda não leu o nosso livro sobre Asherá, o espírito por trás da árvore, vale a pena você ler esse livro também, é um e-book, onde eu explico com detalhes toda essa questão desse espírito que se chama de Asherá, a grande Babilônia, o manto de Maria, mas no livro não pela ênfase da paternidade, mas por uma outra ênfase ainda mais profunda. Mas nesse vídeo de hoje, eu quero dar continuidade na questão do manto de Maria, falando sobre como essa regência da Rainha dos Céus se infiltrou na cultura, principalmente na cultura brasileira. Isso acontece em todo o mundo, mas no Brasil, como esse espírito se infiltrou na cultura. Eu quero que você entenda que por trás da palavra cultura, existe a palavra culto. A palavra cultura tem origem na palavra culto, ou seja, existe sempre uma ligação espiritual com a cultura. As culturas não acontecem por acaso. A maior parte das culturas, elas têm um apontamento espiritual para algum tipo de divindade, se não for a cultura bíblica, a cultura que aponta para o Deus verdadeiro, para o nosso Pai. Bom, algumas evidências culturais do espírito da Rainha dos Céus que tem como objetivo nutrir essa mentalidade de orfandade, essa mentalidade matriarcal, onde a paternidade é sendo colocada no subconsciente da humanidade como algo superficial ou até mesmo irrelevante. Quero falar, para começar, aqui do famoso programa do Chaves. O programa do Chaves, você já deve ter assistido, acredito eu. Esse programa ele tem algo interessante, ele é divertido, ele é um programa que, desde pequenininho, ele passa na televisão e até hoje a nossa geração já está assistindo e é provável que os filhos dos nossos filhos também assistam. Esse programa, apesar de aparentemente tão inocente, ele traz ensinos contrários à paternidade. Se você analisar com atenção, é uma vila cuja história começa com um garoto órfão. Isso é fato, né? O Chaves é um garoto órfão, um garoto que ele tem que sobreviver, ele tem que viver 100% sem depender de uma paternidade. A palavra pai não existe na vida do Chaves. Então, as pessoas assistem esse programa porque elas se identificam com essa ideia. Mas não é só isso. O Chaves é órfão, mas ele tem vários amiguinhos ali. E vamos analisar um pouquinho desses amiguinhos para poder entender a cultura que é colocada no nosso subconsciente enquanto nós vamos assistindo isso. É claro que eu quero que você entenda que não basta você parar de assistir Chaves. O problema não é assistir Chaves, é você entender que isso que eu vou denunciar aqui acontece o tempo inteiro nos programas, nas novelas, no dia a dia, no cotidiano, na vida do vizinho, na abordagem que a mídia coloca sobre família. Então eu estou usando apenas o programa Chaves, que eu até gosto de assistir, como exemplo. O Chaves, ele era um garoto órfão e ele tem vários amiguinhos. Vamos começar, por exemplo, pelo Kiko. O Kiko, ele é um garoto também órfão, não se sabe quem é o pai do Kiko, mas o Kiko ele é um garoto mimado, ele é um garoto que tem tudo que ele quer. Qualquer problema que acontece, ele não se preocupa, porque ele chora, ele esperneia, ele apela, ele faz chantagem emocional e ele consegue o apoio da mamãezinha, da mãe, que é a grande protetora dele. A mãe, por outro lado, ela tem uma vida profana, né? Se você olhar com um pouquinho mais de capciosidade, você vai saber que o professor Girafales ele não vai lá para tomar uma xícara de chá, como diz no programa. O que ele vai fazer lá é uma outra coisa. Não é à toa que toda vez que o professor Girafales entra dentro de casa com a dona Florinda, o Kiko vai para o lado de fora brincar. E essa é a vida que ele tem. Uma vida de um garoto sem princípios de paternidade. Uma pessoa que cresce assim, talvez você tenha crescido dessa maneira, certamente tem dificuldade de entender o poder dessa palavra paternidade. E muitas pessoas assim, quando tem um pai que tem todos os defeitos do mundo, mas pelo menos dá um oi, dá um abraço, a pessoa diz, meu pai foi o melhor pai do mundo. Então, não existe no Brasil uma inteligência sobre paternidade. No Brasil,
Na melhor das hipóteses, nós vamos dizer, pai perfeito é aquele que paga as contas em dia, que não trai a minha mãe e que me escuta quando eu quero falar. Mas a visão profética, a visão bíblica de paternidade é algo muito além disso, é algo muito raro. Por isso eu insisto em dizer, eu vou aprofundar aqui no curso, que a paternidade legítima só tem uma pessoa que pode dar na sua plenitude. É o Pai do céu. Jesus nos ensinou a buscar o Pai do céu e desenvolver esse relacionamento de filhos com Ele. Qualquer outro tipo de paternidade é um paliativo. Vamos aprofundar isso, não se preocupe, no final vai dar tudo certo. Mas o Kiko tem essa situação, o Chaves tem essa situação, a Chiquinha, o caso da Chiquinha é um caso inverso do Kiko, né? Porque a Chiquinha tem um pai, mas é um pai que tem um histórico de caráter comprometido, embora seja um homem trabalhador, está sempre tentando descobrir uma maneira de ganhar o dinheiro, mas ele é aquele tipo de pessoa que trabalha muito, mas não consegue ver o resultado do seu trabalho. O seu Madruga, ele paga o aluguel em dia, embora ele tenha uma inadimplência de 14 aluguéis, não é isso que diz? Porque ele está sempre devendo 14 aluguéis. Então, se ele está sempre devendo, ele está pagando. Mas ele tem aquele histórico de um débito, aquela famosa dívida que não consegue pagar. Não é? E a Chiquinha crescendo nesse histórico de ajudar a ocultar os problemas do pai, ajudar a esconder o pai. O pai muito bonzinho, mas ele não é o suficiente. Você pode ver quando a Chiquinha se veste, o casaco dela é vestido ao contrário nas costas. Por quê? Porque um pai sozinho, ele também não consegue suprir a necessidade do filho, por mais que ele seja trabalhador, por mais que ele seja esforçado, mas falta sempre alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa. E para aprofundar essa história do vai faltar alguma coisa, eu finalizo essa parte com o Kiko. O Kiko não, o Nhonho. O Nhonho, esse teria tudo para dizer que não é órfão. Afinal, o pai dele é rico, o pai dele é milionário, ele tem uma casa linda, ele tem uma casa fantástica. Só que existe uma coisa que alguns já perceberam, outros não. Nunca você vai ver o Nhonho e o Kiko, aliás, o Nhonho e o seu Barriga, que é o pai, juntos no mesmo episódio. Nunca. Até porque é o mesmo ator. Mas a verdade, qual é a verdade por trás disso? É porque às vezes o pai pode dar tudo que se pode imaginar para um filho, menos a afetividade. Então, o pai trabalhava tanto que não tinha tempo para ficar com o filho, que é uma história muito comum também na sociedade. Então, nós crescemos com essa mensagem subliminar de que é possível viver sem pai, que é possível viver sem paternidade. Por isso que quando se diz na igreja, olha, Deus é pai, as pessoas já não valorizam tanto. É muito fácil as pessoas valorizarem Deus como Jeová Jireh, o provedor, como Jeová Rafá, como Jeová Tzidkenu, como o Deus que sara, como o Deus que cura, como o Deus que provê. Mas poucos valorizam Deus de fato como Pai. É por isso que você vai perceber que as igrejas que trabalham com cura, elas estão sempre lotadas. As igrejas que trabalham com visão de prosperidade, elas estão sempre lotadas. As igrejas que trabalham com libertação estão sempre lotadas. Mas quando se fala de paternidade, as pessoas não entendem o que tem por trás disso. E o objetivo dessa aula aqui, desse curso, é fazer você entender que, por mais que você acredite, que você entende o que é paternidade, existe um nível muito mais profundo que você pode alcançar. E espero que você entenda, alcance e glorifique a Deus depois desse curso, tá bom? Bom, você já deve ter ouvido e até mesmo cantado aquela famosa música, aquela musiquinha de criança que diz: batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Existem várias versões dessa música, mas a versão mais conhecida, a versão que mais se popularizou é essa aqui, preste atenção. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Papai eu pus no bolso, a mamãe no coração. O bolso furou, papai caiu no chão, mas a mamãe, que é mais querida, eu guardei no coração. Observa a mensagem dessa musiquinha que nós cantamos desde criança. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Papai eu pus no bolso, ou seja, papai é algo que só tem a ver com dinheiro mesmo. Papai é quem paga a conta, quem paga a matrícula da escola, quem é que compra uma roupinha quando eu preciso. Papai eu pus no bolso. Agora, sentimento, afetividade, amor, é amor de mãe, mamãe no coração. Isso aqui é um trabalho muito minucioso da Rainha dos Céus para trazer essa ênfase de que quem vai resolver o problema é a mãe, de quem vai fazer todo o trabalho é a mãe.
E eu não quero de maneira alguma desmerecer a mãe. Talvez você que esteja me assistindo aqui é uma mãe guerreira, é uma mãe trabalhadora. Glória a Deus pela sua vida. Eu só preciso que vocês entendam que é necessário um nível a mais, levar as pessoas ao encontro com a paternidade. E não a paternidade do pastor ou de um pai que às vezes tem falhas, isso é muito bom, isso ajuda, mas o nosso alvo, o nosso objetivo é apontar todas as pessoas ao encontro com a paternidade divina. Muito mais do que conhecer Jesus como filho, é conhecer o Pai. O próprio Jesus precisou do Pai. O próprio Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Coisa linda. O lado divino de Deus havia desamparado Jesus por causa das nossas maldições, mas o lado paternal jamais desampara. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, gente, olha só como as mensagens subliminares, elas vêm nos acompanhando desde pequeno. A Vila do Chaves, a Batatinha quando nasce. Nós fomos criados com a geração Xuxa. A geração Xuxa, qual era o apelido da Xuxa? A rainha dos baixinhos. A rainha dos baixinhos. E qual era o modelo que a Xuxa nos apresentava? Não falando da apresentadora, porque é uma pessoa aparentemente extraordinária. Estou falando das mensagens subliminares que foram colocadas pelo inferno. Às vezes, o pessoal da Vila do Chaves nem sabia disso. A Xuxa nem sabia disso. O que eu estou falando é algo de outro nível. A rainha dos baixinhos nos ensinou um padrão de uma mulher que teve uma filha com um ator que foi contratado só pela sua beleza, que era o Luciano Zafir. Então a Xuxa teve um relacionamento com o Zafir e gerou a Sasha e criou a Sasha sem um pai. Como pode, gente? A rainha dos baixinhos. Olha, veja bem, como o nosso cérebro, como o nosso subconsciente, como o subconsciente de quem cresceu nessa geração armazena essa equação. A rainha dos baixinhos não precisou de um marido. A rainha dos baixinhos teve uma filha e não precisou, essa filha não precisou de um pai. E essa foi a ideia que foi colocada subliminarmente, o mesmo padrão de Maria, criando Jesus sem um pai. Mas a diferença é que Jesus tinha um contato com o Pai eterno. Jesus nunca foi órfão. Porque Jesus, ele podia não ter um pastor, ele podia não ter um padre, ele podia não ter um pai de santo, ele podia não ter um pai natural, mas ele não era órfão. Esse é o segredo, gente. A orfandade, ele é curada no céu. A orfandade é curada no sobrenatural. Eu preciso que você guarde isso, porque muita gente vai combater isso que eu estou te ensinando aqui. Só Deus pode curar as raízes de orfandade de uma pessoa. Entende isso? Bom, culturalmente falando ainda, esse vídeo tem bastante conteúdo, embora eu esteja falando bem rapidinho. A cultura do Dia das Mães. Vamos começar, antes de falar do Dia das Mães, falar da reunião dos pais. Quando uma criança recebe uma cartinha na escola, olha, quinta-feira vai ter reunião dos pais. Reunião dos pais. Veja bem. Quem é que chega na reunião? 98% das pessoas que estão na reunião são as mães. Por quê? Porque isso foi trabalhado subliminarmente. A mãe, ela tem a ideia de que ela é pai. E o pai tem a ideia de que ele é apenas o cara do bolso. Papai eu pus no bolso. Então o pai não vai na reunião porque o pai pensa: eu já tenho que trabalhar, eu já tenho que fazer tanta coisa. Quem tem que resolver os problemas dessa criança é a mãe. Quem tem que saber se ela está bem na escola é a mãe. Quem tem que saber se ela está fazendo bullying ou sofrendo bullying é a mãe. Quem tem que saber se ela está aprendendo ou se não está aprendendo é a mãe. Se está vendo coisa que não deve, se está fazendo coisa que não deve é a mãe. Então essa transferência de responsabilidade está errada. A reunião dos pais, ela deveria ser frequentada por pais. Eu até digo que deveria haver folga no trabalho para o pai participar da reunião do filho, porque o pai é o arqueiro que aponta a flecha. E a Bíblia diz: os filhos são flechas na mão do arqueiro. E o arqueiro, ele tem a força para envergar o arco muito mais do que uma arqueira. O homem, ele tem uma força para envergar o arco e lançar a flecha muito mais longe. É por isso que o diabo, ele trabalha tanto para tirar do pai esse trabalho e colocar na mão da mãe. Você está entendendo o que eu estou te falando? Isso faz sentido para você? Nós vivemos um mundo onde os homens são fracos e as mulheres são fortes. Nós vivemos um mundo onde
os homens, eles não têm referência de masculinidade, eles não têm referência de trabalho, eles não têm referência de paternidade. E se tudo isso não fosse do jeito que está, se fosse da maneira certa, nós viveríamos um mundo muito melhor nos dias de hoje. No próximo vídeo eu vou falar a diferença entre paternidade emocional e paternidade espiritual. E você vai entender um pouquinho. Esse quebra-cabeça nós vamos montando juntos. Então eu falei para você da reunião dos pais, e o Dia das Mães nem se fala, gente. Dia das Mães é o segundo feriado que gera mais movimentação financeira para o comércio mundial. O primeiro é o Natal. Então, o Dia das Mães, ele é um dia que eu acho que é muito bom, muito importante, porque a mãe merece essa honra. Mas é o dia que gera mais movimento financeiro, porque os shoppings estão lotados, as lojas estão lotadas, os restaurantes estão lotados. Nada de errado nisso, porque a mãe merece. O que me chama a atenção é que no Dia dos Pais, é um dos feriados que gera menos movimentação financeira no mundo. Sabe por quê? Porque pai não merece, é isso que a sociedade pensa. O pai, na melhor das hipóteses, ele ganha uma gravata, ou ele ganha uma caneta, ou ele ganha um pente, ou ele ganha um par de meias, ou ele ganha uma camisa velha, manchada e rabiscada. E a culpa não é apenas das crianças e das mães, a culpa principalmente é do pai, porque ele não tem essa mentalidade de merecimento. Ele foi criado pela Vila do Chaves. Então o pai não se acha digno. Então ele não pega lá seus R$300, seus R$400, entrega para o filho, para a mãe e diz, olha, pode comprar um presente para mim, vamos fazer porque eu também mereço. Só que o pai erra, porque abrindo mão dessa celebração, ele está mandando uma mensagem inconsciente para o seu filho, dizendo, não honre pai, porque pai não merece honra, honre a mãe. Então nós, pais, sem querer, fortalecemos, reafirmamos a mentalidade da Rainha dos Céus. Mesmo que você esteja sem dinheiro, dê um jeito de fazer uma celebração de honra no Dia dos Pais, porque isso é importante, isso não é apenas para você, isso é para poder trazer cura para a sociedade e para a sua casa, para a sua família. Então nós temos isso, nós temos esse país que tem uma cultura de festas religiosas matriarcais, a festa de Nossa Senhora de Aparecida, a festa de Iemanjá, a festa de isso, daquilo, são festas que trazem para as pessoas a ideia matriarcal. E, para finalizar, eu quero falar do efeito colateral disso tudo, que é a alienação parental. Se você já estudou direito, você já deve saber do que eu estou falando. O que é alienação parental? Alienação parental, graças a Deus, de pouco tempo para cá se tornou crime. Na lei, deixa eu abrir aqui meu notebook que eu acabei de fechar, mas é uma lei, faltou eu escrever aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu deixo anotado para vocês. É uma lei nova, se eu não me engano, de 3 anos para cá, e essa lei, que é a lei da alienação parental, ela pune severamente quem comete o erro que eu vou dizer aqui, que é um erro que sempre foi muito comum, que é o erro de um casal quando se separa, a mulher fala mal do ex-marido para a criança, o pai fala mal da ex-mulher para a criança, os avós falam mal do ex-genro para a criança, os avós falam mal da ex-nora para a criança. E o que é isso? Uma mentalidade do diabo para poder criar essa balbúrdia, criar essa confusão, e que no passado, na maioria das vezes, essa guerra entre ex-marido e ex-mulher terminava a criança indo para quem? Para quem você acha que a criança, na maior parte das vezes, ficava? Qual é a resposta que está vindo na sua mente agora? Com a mãe. Nós fomos programados para entender que a mãe sempre vai ter mais condições de criar um filho do que o pai. Olha, gente, que coisa grave isso. Talvez agora a sua ficha esteja caindo, ou talvez você esteja furioso ou furiosa comigo pensando, e é verdade. Mas não é verdade. Não é verdade. O padrão bíblico de família é o pai ser ajudado pela esposa. A mulher é uma ajudadora. Mas quem aponta a flecha é o pai. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, sobre o papel do pai na família, e também vou falar muito sobre a cura da orfandade espiritual com Deus. Mas esse vídeo aqui eu já denunciei bastante coisa, talvez algumas coisas eu até vou repetir mais à frente para aprofundar. Se você tiver alguma dúvida, deixe no nosso grupo,
e eu espero que você absorva com sabedoria todo esse conteúdo. Deus abençoe. Tchau, tchau.